Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Fabrício e estamos aqui em mais um programa Papo Aliado, um programa do Grupo Alliance, sempre trazendo informações pertinentes para o dia a dia dos empresários, dos empreendedores e pessoas em gerais. Estou aqui com o meu parceiro Rogério. Fala, gente, tudo bem? Hoje o tema é um dos meus preferidos. A gente estava até falando, né, Paulo? Exato, adoro falar sobre isso. Que é um dos que a gente mais gosta. Eu não vou deixar para apresentar agora, o Paulo vai apresentar, mas vocês vão gostar desse episódio. Para isso a gente trouxe o pessoal da Brauna Investimentos, uma empresa associada ao Grupo Alliance, a Carol Mariano e o Danilo França. Vou pedir que vocês se apresentem, pessoal. Legal, pessoal. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Eu sou a Carol Mariano, sou sócia do escritório, sou responsável por toda a parte comercial, né? Então, hoje a minha função é ajudar os assessores a seguirem uma trilha de sucesso, né? Hoje nós temos mais de 90 assessores, né? Então, a nossa função, a minha especificamente nesse momento, é fazer com que ele consiga seguir uma trilha de sucesso, né? Captar cliente, enfim, fazer dessa profissão, de fato, virar um sucesso para ele, né? Falando da Brauna, hoje nós estamos com praticamente 5,5 bi de reais sob custódia. Somos uma das maiores operações, de fato, da XP. Já temos aí uma longa estrada de mercado. Eu, especificamente, já faço isso há mais de 10 anos. E é um super prazer trazer esse assunto que é tão sensível, né? Importante, e envolve tantas curiosidades Nossa. como esse, né? Hoje é o episódio dos meus sonhos. Legal. Também agora o Danilo. Vamos lá, Danilo. Boa, vamos lá, galera. Pô, muito boa tarde aí pra todo mundo. Obrigado pela oportunidade, Rogério, Fabrício. Acho que, como que a Carol comentou, a gente está sempre, né, pensando em desenvolver cada vez mais esse assunto, trazer educação financeira e desmistificar, né? A gente comentou aqui um pouquinho antes, essa questão de mito, verdades, enfim. Na Bolsa tem bastante coisa e até linkando o que a Carol comentou, né? Eu sou sócio também lá dentro da Brauna, mas meu papel principal é justamente ser o RM da mesa de renda variável. É justamente quem faz a parte comercial, a ponte com a XP, com o assessor e também com a mesa, né, com o time e com a ponta final, obviamente, com o cliente. Então a gente vai bater um bom papo aqui. A gente vai falar sobre tudo isso aí, o que é renda variável, todos os pontos que as pessoas não conhecem. Mas o tema de hoje é tudo que você precisa saber para começar a investir. Então vou falar como começar a investir, gente. Ó, eu já tenho meus investimentos um pouquinho aqui e ali, mas muita gente não tem ainda. Qual o primeiro passo para começar a investir? Vamos lá. Vou começando essa, acho que o principal ponto... Pode. Em primeiro lugar, o investidor precisa ter acesso a uma corretora, né, que hoje você tem via bancos ou via corretoras independentes, né, que no nosso caso a gente representa a XP. Então, o primeiro passo que ele precisa fazer é, de fato, abrir um cadastro para ele ter acesso ao ambiente de negociação da Bolsa de Valores, ou seja, para comprar e vender qualquer ação que a gente tem capital aberto e consegue negociar aqui. Esse é o primeiro passo. Ou qualquer investimento. E é bem Além simples disso, hoje, né? Hoje tudo online, no aplicativo, o pessoal vai lá, entra, abre e já cadastra. Então é bem simples. Então, assim, aquele mito, né? Pô, é difícil começar, como que eu começo? É bem simples, abre a conta na corretora e você já tá Começo vinculado. Mas eu vou fazer então uma pergunta um pouco antre. Eu acho que o primeiro passo é ter dinheiro, né? Como que... Eu ia falar isso, né? Então, e sempre tem aquela dúvida, porque quando eu fui começar a investir, eu pensava, nossa, eu tenho que ter um montante alto, senão eu só vou poder pôr na poupança. Sim. Quanto eu preciso de dinheiro hoje para começar a investir no Brasil? Na prática, não exige grandes montantes, né? Por exemplo, hoje a gente está falando de uma ação da Vale que custa 80 e tantos reais. Você consegue comprar uma ação da Vale. Você pode, com 80 reais, comprar uma ação. Ou da Petrobras, 30 e tantos reais. Você consegue comprar uma ação da Petrobras. Mas vale a pena? Então, a questão e mais do que isso, acho que até vou voltar um pouquinho atrás. O fato de ter dinheiro, óbvio que necessário, né? Porque você precisa do montante para comprar. Mas antes disso, você precisa primeiro entender se isso faz parte do seu perfil de risco, né? Então, vamos imaginar que sempre que você abre um cadastro numa corretora também, existe um perfil de risco que você precisa preencher, que é o que a gente conhece aqui, que talvez seja uma palavra estranha, mas é o perfil Suitability. É onde a corretora, o banco, Suitability vai olhar e falar, o Rogério é agressivo e o Fabrício é conservador. O Fabrício não cabe ações porque ele respondeu ali em cima de 5, 10 perguntas, não cabe ações nele. Eu sou mais medroso. Eles fazem ali, são perguntas
que trazem uma resposta que vai te trazer seu perfil. E o pior é que ela olhou pra mim, ela adivinhou, né? Porque eu já fiz, eu invisto já com vocês. E na hora que saiu justamente isso, que eu sou não mais... fala nada do mas cliente, não mas mole, não tive como negar. Foi bem isso. Ela olhou e falou, não estamos falando de você. E aí, com o perfil definido, ele vai entender que, bom, beleza, eu tenho lá 10 mil reais, daqui eu posso direcionar nesse perfil. Geralmente sai uma sugestão, onde pro agressivo pode ter até... Eu tô falando, não sei exatamente esses números de perfil, mas sei lá, 80% em bolsa, restante pode dividir em renda fixa e tal. Geralmente ele já sai um modelo onde é indicado pro seu perfil, tá? Com isso em mãos, aí você fala, bom, beleza, dos meus 10 mil eu posso direcionar 5, 10, 20, 25% para a bolsa, porque no questionário Suitability diz que é o meu mundo ideal, tá? Dito isso, o segundo passo é, e aí? O que eu escolho? Onde eu invisto? O que eu faço? Por que eu vou comprar Petrobras e não vou comprar Vale? Por que eu vou comprar Bradesco e não vou comprar... E acho que o link interessante com esse ponto acho que tudo começa também com o objetivo. Por que você está investindo? Não adianta só ter o dinheiro. Quero guardar dinheiro para guardar, não é um caminho certo. Porque no final é aquilo. Se você é igual a gente trabalha muito com analogia assim, no mercado. Então, se você não tem um motivo para levantar cedo, você não vai colocar ali o relógio para despertar. Você vai apertar várias vezes na soneca. Então, se você não tem um objetivo para investir, qual a chance real de você guardar? É muito mínimo ali, né? Então, porque exige uma disciplina. E aí você traz outro fato, né? A cultura do brasileiro não é investir, então aí você já entra numa série... E aí teve uma pergunta minha em cima disso, porque o investir é um exercício mensal ou tipo, eu guardei uma grana no banco e depois eu jogo tudo de uma vez só? Como que seria o correto fazer esse investimento para começar? Puxando até em cima desse link, o ideal é que a disciplina exige você fazer isso mensal. Claro, você tem ali uma janela trimestral, você tem uma janela anual, sem dúvida, mas você construir esse hábito vai exigir você todo mês ir lá, separar uma quantia. E aí já entra naquela premissa. Tem muita gente que às vezes está endividado e quer investir. Resolve primeiro, ajusta as contas, né? Pega lá uma planilhinha básica, coluna de receita, coluna de despesa, vê o que faz sentido cortar. Aí sim, netou, né? Tá sobrando, aí sim você começa de fato a investir, aí traça os seus objetivos. E esse fluxo dos aportes mensais, eles, além de serem importantes para ir aumentando o bolo, ele é importante porque você acaba comprando em momentos diferentes, né? Então, por exemplo, a pessoa que começou a comprar ações em janeiro, o preço da Petrobras era hoje é outro. Então, cada vez que você compra, você vai fazendo o seu preço médio, né? Então, comprei um pouquinho em janeiro, comprei outro pouquinho em fevereiro, março, abril. Então, você vai aproveitando das oscilações que a Bolsa traz, né? Ou seja, todos os dias tem negociação, dias de semana. E aí, com esse movimento, você consegue ir aproveitando e fazendo um preço melhor. Mas até antes da gente entrar em mais detalhes, acho que vale a pena a gente explicar o que é uma ação, né? De fato. Às vezes as pessoas falam que vou investir em ação, mas o que é? Era uma pergunta que eu falei. Você já levantei o dedinho aqui pro Paulo, que ia falar, mas o que é ação? Eu não sei. Hoje, por exemplo, imagina que você tem uma empresa XYZ que faz qualquer coisa, tá? Que gera conteúdo. Deixa eu te interromper. Além da ação, tem muita gente que fala, abriu, é IPO que fala. O IPO. Eu vou falar isso. Boa. Então, imagina que você tem uma empresa que, vamos falar que um supermercado, tá? Você tem um supermercado ali, começou a crescer, hoje você tem 10 lojas, está expandindo, está indo para o Nordeste, para o Sul e tal. Em algum momento, você avaliou e falou, putz, eu preciso crescer e eu quero dar um passo aqui e vou captar dinheiro, tá? Então, você pode chegar lá no banco e falar, olha aqui, eu tenho um projeto assim assado, quero captar, funciona, não funciona? O banco vai te dar a taxa, você vai olhar e falar, putz, faz sentido? Não, vamos pensar em outra alternativa. A outra alternativa, que é muito usual e depende muito do tamanho da operação, não é qualquer empresa que pode abrir o capital, né? Tem todo um faturamento, são custos envolvidos e etc, né? Mas vamos imaginar que a sua empresa está redondinha, está enorme e tal, você já está com várias lojas. Você abre mão de ter aquela totalidade das ações da sua empresa e fala, beleza, eu quero ter sócios do mercado. Eu quero abrir mão e falo, beleza, 20%, 30% do meu capital social, eu vou abrir o IPO, né? Fazer essa oferta inicial de ações, né? Então, nesse momento, você tem que contratar um banco para fazer toda essa emissão e etc.
E aí você vende um pedaço da sua empresa para pessoas físicas, para pessoas institucionais, para pessoas jurídicas, para o mercado, né? O bastidor disso é que tem um processo chamado roadshow, que a corretora vai chegando... A corretora vai chegando nos participantes do mercado e fala, o mercado do Rogério, que já está assim assado, quer abrir o capital, a oferta vai ser desse tamanho, ele pretende captar tanto com o dinheiro que ele vai captar, ele vai fazer a expansão em todos esses lugares, e aí as pessoas vão se interessando e falam, legal, eu quero investir, eu quero ser sócio do Rogério. E aí, nesse momento, as suas ações passam a ser negociadas na Bolsa, com um preço que varia, com o seu lucro, como que está a expectativa do seu setor. Poxa, inflação, de repente vai ser ruim para o mercado do Rogério. Aí, os investidores talvez falem, pô, não é um bom momento para ter empresas desse setor. E aí, as ações acabam tendo essas oscilações, né? Trocando de mão. Eu falo, pô, tu não quero mais ação da empresa do Rogério. O Danilo fala, eu quero. Então ele vai e compra. Então a gente começa a ter essa troca de mãos, né? Eu viro um sócio, então? Você efetivamente... Daí eu posso ir lá na reunião de diretoria já pedir, cara, eu quero a minha opinião aqui. Dá licença, tô aqui. Eu comprei 2 ações, tô chegando aqui porque eu quero dar a minha opinião. Não, né? Não. Tem uma... Você tem um mínimo ali. Um target mínimo ali. Normalmente nos 5% ali da empresa você passa a ter acesso ali aos comitês, enfim, assim por diante. Tem isso então também? Tem. E geralmente até para assuntos relevantes, existem até empresas que se unem, né? Então, por exemplo, eu e o Danilo, eu sozinha tenho 0 qualquer coisa, mas o Danilo é milionário. Então eu chego nele e falo, você tem tantos %, vamos lá que a gente se representa na Assembleia. Isso acontece, mas tem que ter um percentual muito grande, né? Então, no final do dia, você ter uma ação é você ser sócio de uma empresa que, primeiro, você tem que olhar a empresa e falar, cara, eu quero ser sócio do mercado do Rogério, porque, pô, ele é um super gestor. E no final do dia, o que você vai ganhar? Com a valorização da ação, você comprou por 40, e com a expectativa de juros, de lucro e etc., em algum momento você fala, vou vender por 100, e você também vai ganhar com os dividendos. Dentro da empresa. Que a empresa paga, que é o lucro da empresa. O Rogério deu certo, expandiu, tá bombando, todo mês, ou de acordo com a sua... Com a política, né, de mesmo, distribuição, a gente vai receber dividendos mensais. Eu tô com muita pergunta. Quer fazer você primeiro? Eu tô com muita. Vamos lá. A gente estava, antes da gente começar, a gente estava falando sobre a cultura, né? Que o brasileiro ele ainda tem medo, né, de investir, porque a gente vê na TV que tem muita... Assim como tem muita gente boa, tem muita gente picareta, né? Sim. O que vocês acham que falta ainda pro brasileiro começar a investir? Porque vocês que falaram que nos Estados Unidos a pessoa já nasce praticamente com uma ação, né? O que vocês acham que falta ainda? E o brasileiro, quando investe, vai para poupança, né? Ele acha que poupança é investimento. É assustador isso, né? É investimento também, mas... Poupança não é investimento, né? Não, e a gente... É compreensível esse medo do brasileiro, né? Você vai conversar com meus pais, por exemplo. Ele passou um período de inflação que todos os dias ele falou, pô, eu preciso fazer a compra agora porque amanhã já vai estar o dobro. E assim meus pais também passaram. Eu passei, eu lembro desse período. Então, se a gente for considerar assim, uma economia estável entre taxa de juros, enfim, crescimento, é pós-plano real, de fato. E que não é recente. Os Estados Unidos já vive isso há muitos anos. Uma estabilidade, uma estabilidade econômica para te dar uma segurança realmente para você investir. Então, a gente começa por aí. Aí depois você parte realmente para a educação lá na ponta, né? Ninguém aqui acho que teve aula de finanças lá na escola, enfim, depende muito dos pais de educar o que filho. O Zezinho ia comprar uma cesta de laranja por R$10, mas nunca se aprofundou sobre lucro, sobre essas coisas, Nada, né? Exatamente. E aí que você começa nessa ponta. Então, o que a gente vê hoje no movimento, aí todo esse movimento que a XP fez, de levar, né, um acesso aos investimentos para todo tipo de investidor brasileiro, assim por diante, os trabalhos que os escritórios em geral têm ajudado também nessa disseminação mesmo da educação financeira contribui, né? E aí esse passo, você de fato, quando você pega ali nos Estados Unidos, o bebezinho nasce, o pai abre uma conta, não é no banco, é uma corretora, né? Direcionar para o investimento. E aí, quando você entra no leque de investimento, você percebe que a poupança realmente você está deixando grana na mesa. Você pega, é como se você fosse receber uma pizza com uma fatia menos, onde você poderia estar recebendo ela totalmente completa, com recheio, com recheio, com tudo, só de você mudar ali o perfil e ter, né, de fato, profissionais ali orientando. Mas eu tenho muito medo. Eu falo assim, como uma pessoa que já conhece um pouco o mercado, eu sempre ouvi muito que é um mercado de risco.
E tem um certo risco, mesmo ou não? É um eu acho assim, que o risco, ele existe quando você... minha opinião, tá? Quando você, primeiro, tem aquela ganância de ganhos rápidos, quando você não entende qual que é o conceito, tá? Porque no final do dia o conceito é você ser sócio de fato daquela empresa e você saber a todo instante quanto que a sua posição vale. Né? Uma empresa de capital fechado, né? Então, o mercado do Rogério, que eu vou começar a usar como exemplo. Enquanto o mercado do Rogério não tem um capital aberto, aí já virou... A gente vai preparar o IPO. O mercado do Rogério, enquanto não tem o capital aberto, ele não sabe quanto que o mercado dele vale. Né? Ele só sabe quando tem alguém que vai fazer a avaliação e ainda assim não é tempo real. Já quando ele está no ambiente de bolsa, quando ele tem esse capital aberto, a todo instante você tem o real valor de quanto que vale a sua empresa, né? Então, é arriscado, primeiro, se você investe naquela empresa que você olha e fala, putz, por que eu fiz isso? Não era bem... Era um projeto, cara, se entregar, vai acontecer isso. Se não entregar, vai acontecer isso. Então, ter a disciplina e ter a diligência da escolha das ações que você vai ser sócio. Você tem que ter o cuidado para tudo, né? Você vai comprar uma empresa que você não conhece? Não, você tem que olhar e falar, putz, beleza, vou ser sócio do Bradesco, tô confortável. Então, o risco vem muito daí. Em segundo lugar, vem muito do tempo que você imagina que você vai deixar o seu dinheiro lá, né? Eu já vi casos, parece bizarros, mas já aconteceram. Já vi gente que tirou o dinheiro do cheque especial, viu que a bolsa caiu hoje, falou, tirou, vou colocar lá, espero 2, 3 dias e depois... Só que não é uma ciência exata, né? Esses 2, 3 dias, de repente, virou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara tá lá, coitado, no cheque especial. Porque os juros é muito maior do que muito maior. Então, é importante que você entenda que, de fato, tem as oscilações. Só que também... A expectativa e a projeção é que, de fato, a rentabilidade, né, seja muito maior do que um ativo de renda fixa, né, do que as outras classes de ativo. Por isso que eles acabam sendo mais arriscados, né, porque tem essas variáveis que podem alterar o jogo, né. Pode, por exemplo, o caso da Vale. Porra, Sem problema, vai lá. Não tem problema. Teve a queda da barreira, né? Então, puxa, isso impacta demais. Tanto é que eu lembro que foi num feriado, 25 de janeiro. É isso aí. Na segunda-feira já abriu com aquela queda de 15, 20, nem me lembro exatamente de quantos por cento. Por quê? Aconteceu um episódio que, poxa, muda não muda o quanto a vale. Mas, qual que é o impacto disso? Poxa, vidas foram perdidas, indenizações. Peraí, então deixa eu remodelar. Se eu estava achando que R$80 estava um preço justo, agora com todos esses problemas que aconteceram, eu acho que não. 70, 60, 50. E aí é um mercado aberto, onde as pessoas vão... E aí, Carol, se eu puder até complementar, claro. Assim, o que a gente encontra muito, essa questão de risco, né, se é arriscado ou não, é a falta de diversificação. Que é um conceito muito importante para o ouvinte que está colocando, não vai colocar tudo numa cesta só. E o caso, por exemplo, a gente está falando aqui de ações, mas, poxa, não precisa necessariamente comprar só Vale. Mas, então, sei lá, tem lá 50 mil reais, 10 mil reais, eu preciso necessariamente comprar em Vale? Não, você pode montar uma cesta de ativos. Eu posso ir num ETF, que é uma basket, né? Vários ativos dentro daquele único que você compra e você está vinculado a vários outros ativos. Então, assim, tem formas de você fazer isso. Né? Mas eu vejo tem muitos amigos meus que eles quiseram brincar de um negócio que chama home broke, né? Daí eles começaram... Eu ia falar que o risco não é a bolsa, o risco é seu amigo que ganha dinheiro. Que ganha, tô ganhando dinheiro. Perderam dinheiro, na verdade. Eles foram honestos e falaram a verdade. Porque todo mundo fala, no começo todo mundo fala, não, tô ganhando muito dinheiro, tô mexendo na mesa e tal. E eu acho que é uma coisa que você tem que olhar naquilo lá e todo momento tá atualizando, né? É um erro que as pessoas fazem. Aí eu vou puxar a sardinha pra isso. Por isso que é bom ter um especialista, né? Que o cara vai falar, calma, Paulo. Não vai nessa, não cai nessa. Mas é verdade. Eu acho que, com certeza, durante a trilha do Dan também, a gente já livrou clientes de muitas armadilhas ali, né? Que o amigo falou que fez, a hora que você volta pra realidade, bom, isso existe, mas o risco é esse, né? E aí vem a questão do risco, né? Acho que o que dá certo pra não necessariamente vai dar certo pro outro. Não, um caso clássico. Era um cliente que fez uma super fortuna em Magazine Luiza, que teve esse boom gigantesco, né? Enfim, o cara acho que
quintuplicou o patrimônio dele, tá? E ele, em nenhum momento, até hoje, ele não vendeu as ações. Então, ele viu aquele patrimônio quintuplicar e hoje ele vê... Hoje ele sente. Quinto, sei lá. O que quintuplicou, agora já caiu tudo, né? Então, óbvio que a gente não tem bola de cristal, a gente nunca vai chegar e falar, olha, compra isso que amanhã vai subir 50%, de forma alguma. Mas a gente olha e fala, poxa, mas faz sentido 100% do seu patrimônio numa ação só que já subiu 300%, 400%? A rentabilidade do passado não garante a futuro. E visão do cenário. Óbvio que também a gente não ia imaginar tudo isso que aconteceu, que acho que, falando do setor ali, foi algumas tempestades perfeitas ou imperfeitas, né? Que aconteceram, juros, inflação alta, concorrência vindo online, pandemia, né? Tudo isso foi veneno ali, né? Mas a gente tem um modelo ideal que a gente fala, poxa, não faz sentido você ter, a não ser que ele seja do board da companhia, etc. Mas considerando o investidor médio, as pessoas acabam errando muito na ganância, muito na falta de conhecimento. Vem fácil, vai embora fácil. Poxa... Eu acho que é a questão da rapidez. O cara, ele quer ganhar o dinheiro rápido. Porque o amigo falou que ganhou 10% em um dia... Então, assim, eu acho que no final do dia essas pessoas, elas acabam se prejudicando pela ganância e, de certa forma, hoje eu acho que a internet ela é muito valiosa para muita coisa, mas também ela traz um peso ruim ali de maus exemplos. Eu ia falar sobre isso. Hoje em dia, com a internet, eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu tenho. Todo mundo agora quer aprender. Vou ver na internet. Sim. Mas às vezes tem muito da experiência, né? Que é o que vocês têm no dia a dia. E o legal também que assim, legal não sei se é legal, mas a internet é só história de sucesso, né? Você vê, todo mundo vive no mundo só o milionário. 2021, o que teve de cliente fazendo day trade... entrando na bolsa, não está escrito, porque todo mundo em casa, né? Imagina, as pessoas em casa, home office e tal, em geral você acaba tendo, às vezes, um pouco mais de tempo livre, o que eu vou fazer? Ouvi falar da bolsa, porque começou a ficar em alta, né? As quedas recorrentes, 10% caindo, o amigo começou a fazer, então a gente teve um crescimento muito grande de pessoas físicas que resolveram começar a aprender. A gente saiu de 1 milhão de CPFs em 2019 para quase 5 milhões. Mas é bom isso, né? Não, é bom. É incrível, desde que, né? Só que é um risco, daí como pode ter um negócio negativo. Exato. Não, desde que tenham fundamentos, né? Porque o que aconteceu? Começaram a surgir diversos day traders, vendedores de curso, né? Os coaching, né? E que a hora que a gente que já tem experiência olha e fala, meu Deus, o que esse cliente que acabou de chegar aqui está fazendo, né? Quer dizer, coisas que... Posição que muitas vezes, nem fundos tomam aquela posição, né? E justamente porque acaba virando um vício, né? Um jogo ali, né? O que foi a coisa mais assustadora que você viu nisso tudo? Olha, eu tive um caso até de um cliente... Conta pra gente. O horário não falta. Era um cliente que começou a operar contratos de dólar. E aí... O que é contrato de dólar, só para entender? O dólar, né? Todo mundo conhece. Existe um derivativo do contrato de dólar. Quanto que o dólar vai estar daqui no final do mês? Então, hoje é dia 5, né? 5. Quanto que o dólar vai estar no dia 29? Existe um contrato futuro que mede a expectativa de quanto que essa moeda vai estar valendo lá na frente. Isso. E esse contrato é negociado de forma alavancada. Então, você, quando ganha bastante. Quando perde bastante. E esse cliente começou a operar dólar, né? Aí é importante. Esse veículo foi criado para hedge, principalmente das companhias, para importação e exportação. Então, você é importador, você está com receio do dólar explodir, né? Que eu vou pagar mais caro na moeda. Eu vou lá, compro antes e travo. Era esse o conceito. Aí o investidor... E não virou... O coaching. O coaching, né? Daí os coaching. Daí o que ele fez? Gente, nada contra coach. Porque tem coach do bem, mas tem os picaretas. E aí, ele começou a operar de um tamanho de posição que, assim... E hoje as corretoras permitem muito alavancagem, né? Então, se o investidor tem lá R$1.000, vou colocar um valor, na conta, ele consegue ficar com uma exposição financeira
de umas 15 vezes isso, até mais, né? Dependendo do caso. Então ele tem R$1.000, ele consegue ficar com uma exposição de 150 mil, 200 mil, milhões. Caraca. Até. Tá? É a alavancagem que a gente chama. E aí o cliente ficava com essas posições cada vez maiores e todo dia quase ele perdia, né? Então, todo dia, ou perdia muito, aí no dia que recuperava se animava, continuava. E aí eu fiquei numa situação super desconfortável, porque ele fazia toda a estratégia sozinho, em nenhum momento ele me ligou, Carol, o que você acha do dólar hoje? Mesmo porque palpitar em dólar já é uma coisa... arriscado, né? São tantas variáveis que eu já nem me arrisco a falar, mas enfim. E eu via, né, aquela situação dele perder, de fato, dinheiro dia a dia, até que um dia eu liguei pra ele e falei, quer algum auxílio? Posso te ajudar? Não, tá tudo bem. Tudo bem. Passou ali 2, 3 meses, ele realmente me ligou, desabou. Falou, olha, eu perdi... Na época, acho que eram R$700 mil. Era o dinheiro que eu ia fazer uma reforma no meu apartamento. Minha esposa não sabe. Minha esposa não sabe. Eu não sei o que eu faço. Então, pra mim, isso foi assim Ele tá vivo ainda? Pra mim, isso foi Casado, eu não sei. Vivo pode estar, mas casado. E aí eu vi aquela situação, eu falei, gente, coitado, o cara tá sofrendo. Imagina, né? Ele ainda perde dinheiro todo dia, ainda não tem com quem compartilhar, né? Porque ele não levava isso para casa. A reforma do apartamento que ele ia contratar, o arquiteto e tudo mais, não vai rolar mais. Ou, enfim, não sei se ele vai usar um outro recurso. Mas tudo isso para dizer que essa questão da disciplina ela é muito importante para esses caras que fazem day trade, essas coisas assim. O cara não pode perder aquilo que vai além do que... Ele não pode chegar nesse limite de falar, putz, perdi todos os R$700 mil que ele já tinha uma destinação dos valores. Vocês recebem muito cliente que chega assim e fala, Carol, Danilo, eu tenho tanto, eu quero investir, mas eu quero saber quanto que eu vou ter retorno. Chega muito pra vocês? Tipo, o cara querendo, como você falou, da bola de cristal. Fala, quero investir 1 milhão. Quero 1% ao mês. Quanto que eu vou acumular daqui 2 anos? Recebem muito disso? Tem bastante. Na verdade, assim, na renda variável eu não consigo garantir isso, né, obviamente. Mas na renda fixa a gente consegue fazer conta, mostrar quanto que de fato vai ser efetivo. Então depende muito do perfil de risco. Entrando nisso, até que você falou uma coisa legal, renda fixa você e variável. Falou cesta de investimento. O que é uma cesta de investimento e como que você acha que a pessoa pode montar uma cesta ideal? Legal. Assim, quando a gente se refere a esse termo, normalmente o investidor acha que eu preciso colocar num único ativo. Então, no caso da Vale, ou então eu preciso comprar só tesouro. Quando a gente fala de uma cesta de ativos, é justamente diversificação da carteira de investimento. É quando eu vou colocar, então vamos pegar um patrimônio de R$100 mil, tá? Eu vou colocar 10% ali em renda variável, depois eu vou direcionar 30% para fundos de investimentos e, sei lá, o restante eu vou colocar em renda fixa. Aí dentro da renda fixa você vai ter CDB, você vai ter LCI, LCA, CRA, CRI, então você tem uma série de alternativas dentro do fundo. Então assim, mas a premissa é você diversificar a carteira. Então, essa é a ideia. Gente, quando eu vim pra cá, eu tava falando com meus amigos que a gente ia falar sobre esse tema, né? Aí teve um que perguntou pra mim e falou, cara, pergunta pra eles. Verdade. Qual que é a diferença de renda fixa e variável? Boa. O engraçado é que nem a renda fixa é fixa, né? Mas basicamente a renda fixa, ela tecnicamente tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer, né? Então, dentro da caixinha renda fixa, a gente tem os ativos que são pós-fixados, né, que a gente chama dos atrelados ao CDI ou até mesmo atrelados ao IPCA ou algum outro indexador, e a gente tem os ativos pré-fixados. O pré-fixado, eu sei que quando eu aplico, ele já tem um prazo de vencimento, ele já tem uma taxa. Então, eu vou lá aplicar num CDB pré-fixado do banco original, que vai me pagar 15% ao ano. Então, é isso que eu vou ganhar. Obviamente, respeitando o prazo de validade do investimento. Se eu ficar... Se tirar antes, eu perco. Se tirar antes, você pode perder ou não. Depende do cenário. Eu não sei. De repente, está melhor. Ou seja, você aplicou a 15 e os juros caiu, você está com a taxa super alta. Então, foi ótimo para mim. Foi ótimo para você. Hoje, o juros está 7. Pô, aquele pré tá maravilhoso. Fica com ele e não vende. Mas ainda assim, se você precisar resgatar, você vai ter um ganho grande no período, né? Porque hoje a taxa básica está bem menor do que isso.
Então, o pré, você já sabe, pré-definido, pré-fixado ali. E aí tem os ativos de renda fixa que são pós-fixados, né? Em geral, atrelados ao CDI, que o CDI é uma derivada da nossa taxa Selic, que é a nossa taxa de juros básica, que ontem, inclusive, teve mais uma alteração, né? Está em 12,75. Então, ou seja... Voltamos a 1% ao mês. Já voltamos a 1% ao mês, que era uma barreira para o brasileiro muito conhecida, né? Muito familiar. Todo mundo fala 1% ao mês era o Brasil padrão, né? Chegou a 0,16% ao mês. 1% ao mês você fala de rentabilidade. De rentabilidade no ativo livre de risco. Se você pegar o dinheiro e aplicar no governo, aplicar num título público. Medroso, né? E medroso geralmente vai no fixo, né? Ele já vai te dar... Tá ganhando um pouco mais agora. Já vai te dar quase 1% ao mês. Então, o CDI, todos os investimentos que são atrelados ao CDI, é importante que o investidor tenha na cabeça que vai subir e vai flutuar de acordo com a Selic. Se cair, vai render menos. Se subir, vai render mais. E geralmente ele é calculado num percentual do CDI, né? Então, sei lá, 100% do CDI. O que quer dizer isso? Que vai te dar 100% do que o CDI, que é aquela derivada da Selic, der. Né? Isso é o pós-fixado CDI. E aí a gente tem o pós e o pré-inflação. Por exemplo, a gente tem ativos hoje que te pagam IPCA mais 6%. O que isso quer dizer? 6% é fixo. Eu vou sempre te pagar no ano. E a gente tem uma variável que é o IPCA, que é a inflação. Que acho que nesses últimos meses todo mundo ouviu falar e viu que tá, sei lá, no histórico de 12 meses está 12% e por aí vai. Então, a renda fixa, ela seria uma modalidade de investimento, tá? Em ativos que tem essa previsibilidade, tá? E também tem ativos ali dentro que tem risco, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você investir numa debenture, a debenture, o risco, é a própria empresa, que é o mesmo risco da ação, certo? Imagina, existem debentures da Vale. Eu posso investir na debenture da Vale, que é a dívida da Vale, ela emitiu uma dívida, captou dinheiro, ou eu posso investir na ação da Vale. O risco é o mesmo, muita gente nem sabe disso. Nossa. Ou seja, o que eu quero dizer, às vezes tem gente que investe em ativos tão arriscados quanto ações e nem sabem disso. Sabendo. Ele acha, tô investindo na Vale. Ou tô em renda fixa, né? Ou tô em renda fixa. Existem ativos de renda fixa e diferente até de renda variável. Ativo de renda fixa, quando é para dar merda, acaba. Por exemplo, é o default. Ou seja, a empresa não paga dívida. Acabou. Se ela não paga dívida, você não recebe seu dinheiro de volta. Dificilmente a gente vê uma empresa na bolsa... Tivemos casos, né? Mas, enfim. Não dá pra falar que não tem. Mas dificilmente... Dificilmente você vai ver a empresa que vale ali R$80, de repente vir zero de uma hora pra outra. Vai ter esse movimento. Magazine Luiza foi caindo. E você não antecipar isso. Você não perceber e falar, putz, peraí, então tá ruim. Já perdi metade do que 50% do que eu tinha, vou vender e garanto esses 50% aqui. Então, ainda assim, o mercado de renda fixa... Ele também tem seus riscos, tá? E também tem suas particularidades. Por isso, a gente sempre puxa a sardinha pro lado da assessoria. Porque, imagina, você tem o seu negócio próprio, né? Você é muito louco, né? Você é o PhD. Você é o PhD no seu negócio. Você sabe de tudo que você faz e você também sabe de tudo que você faz. Quando você está investindo no negócio novo, é mais do que natural você pedir a opinião de alguém que sabe o que está falando. E saiu uma pesquisa já há um tempo atrás, eu não sei quão atualizada ela é hoje, que a maioria das pessoas, quando se diz respeito a investimentos, elas seguem a indicação de amigos, ao invés de profissionais. Não vê jornal. Não tem sentido. Não vê. É o que a gente falou, meu amigo ganhou. Eu acho que é o mesmo problema. Eu sou jornalista, né? O meu problema de jornalista, todo mundo vê o jornalista, vai fazer um textinho. E a mesma coisa, acho que é investimento, porque todo mundo, quando tem acesso a, vou fazer um investimentinho aqui, não vai dar ruim. A gente compara muito com o médico.
né? Poxa, você não vai se automedicar. Eu sei que tem o Google para ajudar, mas não é. Então, mas dentro disso, até uma pergunta que a gente conversou antes. Qual a diferença, então, do assessor de investimentos e de um gerente de banco? Por que procurar um e quando procurar o outro? Tem diferença? Tem bastante, né? Principalmente da atuação. Né? E a XP fez muito parte desse movimento, mas basicamente o gerente está preocupado ali com o dia a dia, com a conta corrente, com cartão, com empréstimo, assim por diante, o dia a dia do investidor. Os produtos do banco também. Os produtos do banco, que acho que é uma das principais diferenças, né? Porque normalmente, você consegue fazer investimento no banco? Consegue. Mas você vai lá no banco X, ele provavelmente vai indicar um produto do próprio banco. Quando você vem para uma corretora, você tem acesso a um portfólio de diferentes instituições. A gente não se prende a ter que indicar um produto da corretora que eu estou vinculado. Você pode trabalhar com qualquer outro produto ali, obviamente, que faça sentido. Então, você pega a própria XP. A gente tem aí mais de 50 instituições bancárias dentro da XP. A gente tem mais de 300 fundos. Então, a gente tem um leque onde, de fato, a gente consegue levar a melhor oportunidade para o investidor. E complementando o que o Dan falou, nós, como assessores, a gente acaba, primeiro, tendo uma limitação de quantidades de clientes, né? Então, a gente tem dentro do escritório uma regra super clara de quantos clientes máximo um assessor pode atender, para a gente, de fato, saber da vida mesmo do cliente, sabe? De olhar e falar, sua filha nasceu, você está com aquele projeto de comprar aquela casa, a ideia é que você compre um terreno no interior. Então, a gente acaba tendo uma relação muito próxima. Mais pessoal, né? Muito mais pessoal. O nosso turnover, né? Ou seja, as pessoas que saem e entram lá no escritório são super baixos, né? Acho que são poucos as saídas, né? Então, se você tá com o assessor aqui, tudo mais constante, a não ser que essa pessoa, de fato, sai de profissão, qualquer coisa que aconteceu, você vai se perpetuar com ele. Eu tenho clientes que eu atendo o Richard aí. Sei lá, 10 anos. Do Grupo Alliance. E eles investem bem, hein? Não quero falar, não. E no final do dia, você sabe a vida dele. Sabe que o filho dele tá na faculdade, você sabe que ele foi fazer uma viagem, você sabe a empresa que ele tem, você sabe os grupos que ele criou. Então, a gente acaba tendo essa relação muito mais próxima do que... E o gerente do banco tem sua função. Eu tenho minha conta no banco. Ela é importante para mim também, né? E os dois funcionam bem lado a lado, né? Mas a gente só olha investimento. Eu não olho cartão de crédito, eu não olho financiamento imobiliário, seguro. Porém, hoje a gente tem estrutura dentro do nosso escritório que eu consigo falar, e o seu seguro de vida? Me manda a pólice, deixa eu ver se ela é boa. Porque, em geral, os produtos do banco são produtos de prateleira. Exato. A hora que você vai usar o seguro de vida, que é a hora que você, teoricamente, que deu um problema sério, você vai ver, mas ela não podia ter carro preto. E ela tinha carro preto, então eu não vou pagar. E aí onde tem os grandes problemas, né? Então, a gente hoje tem esse intuito de atender o cliente nesses 360 graus. Eu não faço tudo, mas ele faz a parte de renda variável, tem uma pessoa que faz a parte de seguro e proteção, eu tenho uma pessoa que, eventualmente, pode trazer uma solução de crédito melhor do que ele entrar num financiamento que o banco ofereceu. Então, a gente foi começando a trazer áreas complementares para, de fato, ser uma solução. Inclusive, o grupo traz muito benefício para isso, né? De eu chegar no meu cliente e falar, você precisa de um advogado tributarista? Tá aqui, eu sei de um bom. Ou você precisa de um crédito? Tá aqui, tem uma empresa boa. Sem considerar que a carteira do assessor é meio que uma lojinha dele, né? A gente costuma falar isso. Então, ele vai tratar diferente do que um gerente. Nada contra, obviamente, mas o gerente, ele tem a meta, ele tem o objetivo dele. Tem o salário fixo, né? Tem as garantias. Cada um tem sua importância. Não Sim. Hoje em dia a gente vive muito aquele, isso aqui é ruim, isso aqui não, cara. Cada um tem seu papel. Cabe pra todo mundo. E tudo bem. As pessoas tem espaço pra todos. Eu sempre, quando eu tava mais atuante ali como assessora, eu sempre chegava pros clientes e falava, não precisa mandar tudo que você tem no banco. Manda o que você quer, sei lá, 50%, 30%, 40%. Vamos conversar daqui 6 meses. Eu tenho certeza que esse fluxo vai vir naturalmente. Você vai olhar e falar, putz, faz mais sentido. A resposta dela é mais rápida. Por quê? Isso daqui, a gente tá com esse celular aqui...
feliz ou infelizmente o tempo inteiro. Então, aonde a gente se diferencia muito? Responder uma mensagem no sábado, no domingo, às 10 da noite, às 7 da manhã. Onde, geralmente, você não tem esse contato com o gerente, né? Geralmente é um telefone comercial, é e-mail. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? De ter essa proximidade mesmo, né? Deve ser ruim hoje, porque o celular também agora você tem os aplicativos de investimento, né? Era a minha próxima pergunta. Era a minha próxima pergunta. Daí você fala assim, sobre sábado de manhã de você olha, você fala, meu, o que aconteceu aqui? Eu vou querer falar com ela que tá dando ruim. Isso aí deve ser um trabalho para vocês também, né? A gente lançou uma caixa que tem algumas perguntas, né? Uma dessas perguntas é sobre isso. A segurança nos investimentos digitais, através de aplicativos, entre outras coisas? Tem segurança? O aplicativo é só um meio, né, para você realizar aquilo, né? O ponto principal é onde que está sendo feito esse investimento. Aí volta naquela história, da questão igual a Carol comentou, se você está investindo na Vale, se você está investindo em determinada empresa. O grande ponto é que a XP é só um canal, a corretora é só um canal, né? É só uma plataforma que a gente utiliza para fazer o investimento, mas a gente está investindo na Vale. Que te dá o acesso, né? O seu risco numa linha final... Não é a XP. O seu risco é todos aqueles ativos que a gente escolheu, né? Então, da carteira ali, o fundo... É o emissor, né, do ativo. O emissor do papel, ou é um fundo. Muita gente, até... essas perguntas que vocês não fizeram, mas... Tem algum... Pode fazer, pode falar. Qual que é a diferença de investir no fundo do Itaú ou no fundo do... sei lá... JGP, não sei o que lá. No final do dia, quando você investe num fundo... Tá mudando um pouco de assunto aqui de bolsa, mas só para falar do investimento de modo geral. Quando você investe num fundo, o seu risco não é o banco ou a corretora. O seu risco são os ativos que o fundo tem dentro da carteira. Então, quer dizer que se eu investir num fundo do Itaú, o meu risco é o Itaú? Não. O seu risco é os ativos que aquele fundo do Itaú comprou. E muita gente nem sabe disso. Fala, não, mas peraí, meu dinheiro está no Itaú, eu tenho segurança do Itaú. Ah, beleza. Em que produto que está? Num fundo. Ah, então seu risco não é Itaú. Se amanhã acontecer qualquer coisa no Itaú, seu dinheiro tem outro risco que você nem está sabendo. Existe seguro para isso? Para investimento? Para investimento? Pergunta. Não, não. Existem produtos que têm segurança. Exato. Mas... tem um seguro pro teu patrimônio ali que você investiu, né? Ali no final do dia tem uma opção que você pode seguro é procurar empresas no boas. Final do dia, se, por exemplo, em ações, dá para construir um seguro. Você tem alguns mecanismos para isso. Em ações você tem estruturas que você consegue se proteger, que aí já é uma conversa para outro momento. Mas, por exemplo... Você pode você pode comprar a ação da Vale e falar, eu tenho medo de cair, que a Vale caia para, hoje está R$80, eu tenho medo que a Vale passe dos 70. Então, eu consigo, através de derivativos, limitar meu prejuízo. Fala, beleza, se a Vale cair 5%, eu não perco mais nada. Então, de certa forma, é um seguro. É igual o sinistro de carro. Você paga ali, se dá um sinistro, eu tô garantido. Você consegue se proteger de um sinistro no mercado. Que eu já vi algumas empresas que oferecem seguros por erros técnicos, entendeu? Responsabilidade civil, sim. Mas, por exemplo, os ativos de renda fixa, aqueles que a gente comentou e que eu não entrei nesse detalhe, os ativos bancários de renda fixa, que são CDB, LCI, LCA e poupança, eles têm e LC, né? E a letra de câmbio também. Eles têm garantia do FGC para investimentos até R$250 mil. Então, de certa forma, é um seguro. Ou seja, se você investir no banco... Por instituição, né? Até um limite de R$1 milhão. De R$1 milhão. Ou seja, se você investir no banco XYZ e esse banco vier a ser liquidado, você recebe esse dinheiro de volta se você tem aplicação até R$250 mil. Legal. E daí, a gente estava falando da questão dos aplicativos. Tem muito empresas de assessoria que também pode dar golpe, tem esse risco. Como saber? Como contratar uma? Porque eu já teve histórias de quebrar, dar problema. Fugir, né? Como que evitar isso? Saber o melhor. Porque eu sei também que a maior parte tem que estar registrada no Banco Central, é isso? Sim, não, acho que o principal ponto é você saber que a conta é sua mesmo, né? Hoje, na XP, que é o nosso principal parceiro, o Fabrício abre uma conta do Fabrício na XP. O dinheiro não vem para mim. Você não manda o dinheiro para a Carol. Também, isso é muito importante porque, em geral, as pessoas... E no final do dia, a palavra que resume cair em golpe é ganância, tá? É o cara que vai prometer
3% ao mês, é o cara que vai... É o dinheiro fácil, tá? Mas no final do dia, o que o investidor precisa estar atento? Essa conta tem que ser da minha titularidade. Eu, Caroline, vou abrir uma conta na XP, vou transitar com o dinheiro entre mim, meus CPFs. Geralmente, esses casos de golpes, o investidor manda dinheiro para um terceiro, né? A hora que você vê uma empresa... No final, quase do dia, você dá uma gulgada ali, você quase se prevê, né? Já sabe que vai dar. Ele tá na internet já, os golpes, falta uma pesquisa básica, né? O que você falou é fundamental. Quando tá com um lastro onde você vai enviar o recurso para o dinheiro, não é numa conta vinculada à corretora, no própria pessoa, mais investimento garantido e rentabilidades altas, você sabe que eu tinha medo. Eu tinha medo de investir, sempre teve preocupação, confesso, mas aí eu senti confiança justamente na hora que eu fechei a conta. E daí eu olhei, é meu nome que está lá, meu CPF, é tudo, sou eu. Se eu quiser transferir também, muitas vezes eu posso fazer essa transferência, né? Tem a portabilidade, tem todas essas questões, né? Então, onde... Não tem como fugir com o meu dinheiro. Exato, e no final... E o cadastro que você faz, por exemplo, na corretora, você vai cadastrar a sua conta bancária. Qualquer movimentação de recurso vai para essa conta. Então não tem para onde fugir. Sim. Você não pode mandar dinheiro para minha conta, por exemplo. Então vamos fazer mais uma... Não, eu só tô falando, gente, eu tô aqui no celular porque tá com um monte de pergunta. Eu tô tentando filtrar aqui, eu tô vendo isso. Eu tô falando com a Brenda aqui que tá assistindo, eu falei, escolhe uma, porque tem muita pergunta. Então vai lá. Então parte 2. Aquela brincadeira só, mitos e verdades sobre investimentos. Quais são as grandes mentiras que a gente escuta sobre investimento e quais são... O que é verdade em cima disso? Acho que uma frase que eu escutei do Thiago Negro, acho que resume bem como que é investir no Brasil e investimento em geral. Se o caminho mais curto, né, para a riqueza é o longo prazo. Então, você querer dinheiro rápido, você querer ter uma rentabilidade agora, isso não existe. Assim. E o que é longo prazo? Longo prazo é consistência, é hábito. Quanto tempo, mais ou menos? Não tem tempo, então a longo prazo é o acho que é mais com o objetivo que você tem. Né? Então, assim, acho que a premissa assim, de objetivos olhando para investimento, normalmente é o que? Liberdade financeira. Pô, eu quero ter minha liberdade financeira, quero poder ali pagar minhas contas, viver, ter meus luxos ali com o meu investimento. Então aí você traça uma meta, então normalmente isso vai levar o quê? 10, 15, 20 anos. Mas deve ser difícil explicar isso para essa sociedade imediatista, né? Muito difícil. Não, e isso traz... Não é Brasil, desculpa, não é Brasil. É o mundo. Todo mundo. E a gente fica ouvindo aquelas histórias do cara que enriqueceu em 2 horas. Não existe. Mas isso se você... é exceção, né? O exemplo é pra vida, assim. Hoje você vê muitos casos banalizando até a cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa prefere... Deixa eu engordar mais uns 10 quilinhos aqui, que eu já vou e já faço a bariátrica e já resolvo. Cara, pelo amor de Deus, né? Se comprometer num processo invasivo, é a mesma coisa. Eu prefiro... É ruim ficar guardando dinheiro todo mês? É chato. É melhor você gastar. Todo mundo prefere. Prefiro comprar do que poupar. Mas quando você começa a ver o bolo crescer... Quando você começa a olhar e falar, cara, legal, olha aqui, já juntei tudo isso, começa a ser um negócio prazeroso. Diferente né? dos 10 quilos, que não é prazeroso, isso aqui vai ser prazeroso. E comer, de certa forma, também é. Mas quando você vê que você fala, pô, legal, tá dando certo, cara. Eu tive uma dor de barriga ali, perdi o emprego, eu tinha uma reserva. Segura, você dorme com a cabeça. Exato. E você priorizar os objetivos. Você tá guardando dinheiro pra quê? E até também. Você quer guardar dinheiro pra quê? Você quer ser o mais rico do cemitério? Porra, não tem graça. É legal você guardar. Pô, eu quero guardar porque eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem e eu quero ter dependência financeira. Então, quanto que eu vou destinar para cada caixinha? Aqui eu vou guardar 500, aqui 1.000 e aqui 3.000. E então, ter esse dinheiro guardado também é até bom profissionalmente, né? Porque quando leveza. você dorme, sabendo, olha, o endividado não rende. Você toma melhores decisões. Sim, sem dúvida. Eu tenho uma pergunta. Não, eu não vou nem fazer ainda dos seguidores, vou fazer uma minha, depois eu faço. Eu como empresa, vocês veem que muitas empresas, por exemplo, estão começando a investir? Vou dar um exemplo, tá? Que é uma dor minha. Graças a Deus a empresa já está começando a gerar lucro. E eu não quero deixar parado na conta. Sim. Né? Aí eu estava até falando com um amigo meu que eu falei, acho que eu vou começar a investir, porque pelo menos fica investido, tá lá, não tá parado, né? Que é o que a gente falou de poupança. Sim. Né? Vocês
estão enxergando esse movimento de empresas começarem a investir também? Coincidentemente, né? Não só de agora, mas a gente tá vendo um movimento bem forte, né? E ontem, inclusive, a gente recebeu um selo da XP de excelência em... É um belo time essa pergunta. Não sabia, tá, gente? Fala qual o selo aí. Eu não sabia. De excelência no atendimento a empresas, né? Então, hoje... Não só o escritório, como o Paulinho, um assessor também foi específico, referência. exatamente. Um abraço, Paulinho. A gente recebeu esse selo e sim, até uma empresa pode investir. Na verdade, a gente tem produtos para todos os perfis. Pode, até não, deve, né? Aliás, deve, exato. Que legal. Eu tava na dúvida. Como que eu invisto? Eu jogo para minha conta e depois coloco lá, fiquei na dúvida. É que aí tem, acho que, algumas características, sim, né? Então, assim, o processo é um pouco diferente, a abertura de conta, que tem que validar balanço, enfim, todas essas partes, mas tem um back-office, enfim, tem toda uma estrutura que consegue atender isso de maneira rápida. Parecida com... Só não é tão online, mas é rápido. Mas aí o que muda normalmente é que numa empresa você tem uma necessidade de capital mais rápido, muitas vezes, né? Um giro, enfim, um fluxo um pouco mais nervoso, diferente da PF. E geralmente você não quer tomar risco, né? Você já toma risco no que você faz. Você quer deixar numa aplicação segura ali, né? Rentabilidade, né? Ô Danilo, vou jogar você no fogo agora. No começo você falou que a pessoa endividada não deve investir. Tá. Mas e se a pessoa for uma pessoa endividada, mas controlando essa dívida? Tipo, eu tenho financiamento de casa própria. É uma dívida. Sim. Financiei meu carro, é uma dívida. Sim. Nesse caso, eu acho que pode investir também, não pode? Acho que o grande ponto é esse. Se no final as parcelas encaixam na tua receita... Você não é endividado. Você não é endividado. A partir do momento que você está ficando negativo, aí sim você precisa repensar... Para inadimplência. Né? Exato, você parte para inadimplência, exatamente. Então, e aí tem um ponto, né? Eventualmente, você vai comparar qual que é a sua taxa que você tem ali no empréstimo, no financiamento. Quanto que eu estou tendo de rentabilidade nos investimentos. E aí você compara. Se você conseguir, dentro do investimento, cobrir, obviamente, as parcelas e não perder o teu capital ali para quitar, faz sentido você manter. Mas é importante esse controle que nem sempre a pessoa tem essa disciplina. Então, normalmente... Mas é até bom daí eu ter, nesse caso de dívida, é até bom eu ter essa reserva, esse dinheiro investido, porque caso, como você falou, deu uma dor de barriga, perdi o emprego, alguma coisa, aí eu vou ter um capital. A gente não precisa ir muito longe. Eu posso falar do meu exemplo aqui até, né? Eu priorizo liquidez. Por termos sempre fui empreendedora e etc., me dar dor de barriga, tá bom, travando. tá tudo quitado. Você tem seu apartamento, seu carro, tudo maravilhoso, mas eu não tenho dinheiro no banco. Isso me traz mais paura, perder o sono, do que dentro do que eu posso pagar, eu prefiro deixar meu apartamento financiado, deixar meu carro financiado e ter minha liquidez. Exato, se eu quiser, eu quito, mas eu prefiro ter liquidez. Primeiro, porque a gente trabalha com isso, eu sei que amanhã ou depois a bolsa vem e cai, cara, acho que faz sentido eu comprar, prefiro ter liquidez. Segundo, eu consigo pagar as parcelas com tranquilidade e a taxa, né? Eu olho e falo, poxa, peraí, o meu carro, a taxa que eu financei é 0,60. Só de juros, numa aplicação mais tranquila, hoje vai me dar 1%. E eu paguei tudo, fiquei sem nada. Aconteceu alguma coisa, eu vou ter que pagar os juros do cartão, do cheque especial. Vai vender um apartamento? Não vai conseguir, vai demorar. Daí você vai ficar Como que cheque faz? especial no cartão de crédito que tá ferrado. Você não paga condomínio, né? E aí você não paga condomínio, vai para leilão, aí, putz, é um problema danado. Então, eu sempre priorizei liquidez, mas isso é uma característica minha. Já, por exemplo, o meu marido já é do cara que quer pagar tudo à vista. Eu falo, pra que você paga à vista? Vão dar desconto? Não, então não vai pagar nada à vista. Não tem finanças? Não, é bem resolvido. Mas é legal assim. Conversar sobre o casal, tem que conversar, né? A finança macro, sem dúvida, mas o dinheiro dele é o dinheiro dele, o meu é o meu. Assim, coisas, grandes passos, né? Comprar um apartamento, óbvio, a gente senta, avalia se pode ou não, mas o dinheiro dele, se ele... Mas deve ser legal, né? O cara que perdeu 700 cara, tipo, você casado com a Carol, o cara fala, tô pensando Era em ele, comprar. tô brincando. Não tem erro. Não tem erro, né, cara? O quê? Como Seu marido deve ser... Seu marido deve ser muito legal. O cara fala, putz, tô vendo que a Petrobras tá baixando. Tipo, ele só olhar pro lado e falar, e aí, cara, compra ou não? Na pandemia, coitado, ele, nossa senhora, você sofreu, viu? Porque, imagina, os clientes ligando desesperados, né? Assusta aí, nessa hora que tem que ter calma, né? Exato. Na pandemia tem uma história boa. Puder colocar, já conta, pode soltar. Eu me lembro, um investidor ligou e ele... Pô, Danilo, sumiu o dinheiro da minha conta.
Eu falei, é mesmo? Então, eu falei assim, eu tinha ações da Petrobras e tal, mas ele estava fazendo uma operação de derivativo. E aí, dependendo da forma, de novo, você pode fazer essas operações para proteger seu capital ou para alavancar o seu capital. E no caso dele, era alavancagem, era aquela história que a gente comentou. Não, porque o meu amigo faz isso desde 2019. E eu comecei a fazer com ele. Aí eu falei, pô, legal. E aí, tava dando super certo. Agora veio a pandemia, não entendi o que aconteceu. Aí eu fui entrar na conta dele. Enfim, de fato, ele estava negativo em 100 mil reais. Nossa. Aí eu olhei o patrimônio, ele tinha 300 mil, né, na época ali investido. Aí eu entendi, eu falei assim, cara, esse cara quebrou. Aí eu falei, como que eu vou falar isso pra ele? Eu fui explicar pra ele, tudo. Falei, cara, mas você já tá ciente dessa operação. Lá no interior, tem uma história assim, sabe a história da mãozinha? É o famoso Wii. Deu ruim. E aí eu expliquei pra ele, esse perfil de operação você estava com capital, né, você estava com uma alavancagem acima do que você tinha disponível, aconteceu isso, então ele perdeu o patrimônio e ainda ficou negativo, né? E isso porque ele não seguia a orientação do assessor. Ele estava, cara, é um amigo, o amigo tá dando certo, o amigo tá com um carro novo. Mas mesmo assim deve ser horrível para você falar isso, né? Não, para mim foi péssimo. Eu lembro que tava todo mundo assim, na mesa e aí você percebe, né? Quando começa a conversa, você começa a perceber ali, é triste você falar isso, porque não precisa. É aquela velha história, não precisa tomar tanto risco para você ter o resultado. Ganância. Mas É a ganância, querer o resultado. Outro dia a gente falou com o Dr. Afonso sobre golpes, que também é do Grupo Alliance. E o que leva as pessoas ao golpe? Ganância. E o querer rápido, acho que é o grande inimigo de qualquer forma de obter dinheiro, né? Exatamente. É sempre assim, é impressionante. Posso fazer um aqui, Paulo? Tem mais algum aí? Eu tenho. Um monte, cara, mas se deixar, eu vou falando. Eu gosto de falar sobre isso e falo mais que o homem da cobra, então melhor você falar um pouco. Tem uma pergunta aqui. Se a Selic subir ou cair, o que interfere na Bolsa? Olha, essa pergunta é boa. E a gente está num momento bem... A gente viveu ali, né? 2014, um pico de Selic a 14%, em torno disso. Depois a gente bateu a mínima histórica em 2%. Quando esse movimento acontece, naturalmente as aplicações de renda fixa vão render muito menos. E aí o investidor opta em tomar mais risco e parte para a Bolsa. Então, assim, um maior fluxo na Bolsa, necessariamente você tem mais negócio, isso ajuda a oxigenar ali o mercado e acaba puxando de fato os preços. O inverso também acontece. Então, um dos fatores, né, você ter uma escalada de juros, por exemplo, muito forte, né, você tem, querendo ou não, desestimula o investimento em renda variável. Então, naturalmente, o investidor que estava ali tomando risco, ele fala, poxa, vale a pena eu tomar risco em renda variável se eu tenho garantido que 12%, 1% ao mês? Então, esse fluxo também sai. Acho que é um primeiro fato. Um segundo ponto que é interessante, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia. Ela dita, por exemplo, a taxa de empréstimos e assim por diante do crédito. E normalmente as empresas têm que ter ali um giro, né, muito forte, precisa pegar eventualmente crédito para investir e assim por diante. Então as empresas em geral têm ali um nível de dívida e com juros mais altos, custo de dívida maior e aí necessariamente o resultado, lucros menores. Então isso tende a afetar também o resultado no mercado. Então juros altos em geral por muito tempo não é sustentável dentro de uma economia. Tende a aí o que não sei se todo mundo está acompanhando, mas a bolsa desabou hoje. E muito por conta desse sentimento, né? O mercado trabalha muito com expectativa, né? E aí quando você coloca a expectativa com base nos juros, que a inflação continua ali estressada, não mostra que vai aliviar, então tem uma tendência do Banco Central continuar subindo os juros. E aí o mercado parte da premissa que pode, de fato, culminar numa recessão, por exemplo. E aí... Polemizar, então. O momento é bom ou ruim para investir? Qual que é o futuro? Dá para prever o futuro? O que você falaria hoje? Eu sei que vai ter que investir, mas... Se é bom ou ruim... Investir sempre é bom. Eu sei que assim... A rentabilidade. A gente tem um país seguro hoje para investir. É possível, Eu sei que essas quedas de hoje, do ano passado, ou qualquer coisa parecida, se a gente colocar isso em 10 anos, elas são imperceptíveis. Então, agora... eu sei também que se você comprar hoje querendo vender semana que vem, pode ser um péssimo negócio, como pode ser um negócio maravilhoso. Mas... o ponto do investimento em renda variável é você usar o tempo a seu favor, né? Exato. E que é uma frase que o Buffett fala muito, né? Sim. A questão do mercado nada mais é do que uma transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes.
Então é a pessoa que tem paciência, né? Que sabe que quedas fazem parte e que momentos como esse, o que ele faz? Ele compra. Hoje a bolsa tá caindo... Tava caindo 3%. Hoje é um dia bom para comprar, então. Tá caindo 3,20%. Beleza. Né? Então é o cara que, pô, legal. Tô com caixa, vou comprar. Vale caindo 2%. Petro, que é a única coisa que sobe, uma das únicas coisas que sobem. Então, eu sei que essa queda de hoje de 3%, se a gente olhar no gráfico do ano, ela já nem vai aparecer. Mas no dia dá dor de barriga, né? Tudo isso para dizer que... É engraçado que o movimento do investidor é o contrário, né? Quando ele vê caindo, geralmente, ele fala, não, é. parei. Quando ele vê que tá... Nossa, Aí tá dando Por isso que os rentabilidade. movimentos se intensificam, né? É o efeito manada ali, né? O cara vende, aí não sabe o que tá acontecendo, blá, 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 começa a vender e já Eu tô foi sempre pro... conversando com o Reinaldo Domingos, você conhece ele, né? Que é especialista em educação financeira. E sempre que tá caindo as ações, ele fala, Paulo, agora é bom para investir. Tá lá embaixo, ó. Eu vou esperar cair mais. E ele fala que... Quantos investidores ligam às vezes na mesa ali e falam, pô, Danilo, eu quero que caia mais. Eu falo, como assim, cara? Não, eu quero comprar mais, eu vou comprar mais barato. De fato, assim, quando você olha múltiplo, quando você olha assim, mais no detalhe da empresa, tem boas oportunidades, né? Se a gente excluir commodity, que sem dúvida um dos picos foi por conta da guerra ali, Rússia e Ucrânia, que explodiu os preços das commodities, quando você tira esse efeito, o resultado da bolsa dos outros ativos é negativo. Eu tenho uma pergunta, o Paulo sabe que eu sou apaixonado por criptomoeda, criptoativos. Eu não sou. Eu gosto muito. Eu não gosto. Eu gosto. Então, tipo, a gente Se eu fez... não entendo, eu não gosto, gente. Eu não consigo entender de onde vem esse dinheiro. Pra mim é uma coisa assustadora. O cara vai minerar é outra coisa. Pra mim é muita loucura. A gente velho. fez 2 podcasts, eu fiz as mesmas perguntas. Eram temas diferentes, mas eu fiz uma era sobre imposto de renda, que era com o Richard, que eu perguntei como declarar. E outra era com o Dr. Afonso, que era os golpes, né? Das pessoas que ficam fazendo isso sobre É difícil criptomoeda. declarar imposto de renda e tem muito golpe. Então, Aí a gente vai... foi na sequência. Perfeita. Foi na sequência. Não que eu quis mudar a grade. Não fui eu que subi a também vai grade. ter mais uma coisa negativa. Mas a gente viu que teve uma regulamentação, né? Que são esses dias. Vocês têm visto também que as pessoas estão passando a comprar mais, a investir mais em criptomoedas e criptoativos? E pergunto mais, é uma boa? É uma boa? Fala Boa. Assim, assim, se a gente pegar o número de CPFs hoje em cripto, a gente tem 15 milhões de CPFs. Quanto assim, que tem na bolsa? 5. É o triplo. É o triplo, assim. E aí, muitas vezes eu falo assim, tem um investidor que liga, eu sei que ele é conservador, tá? Ele tem a carteira de renda fixa, fundo, um COI ali, internacional. E aí, poxa, a gente tem um trabalho da mesa, enfim, como que funciona, a mesa faz todo o acompanhamento. Não, bolsa eu... Aí daqui a pouco ele liga, pô, Danilo, mas eu tô pensando aqui, eu coloquei aqui um X valor em criptomoeda. Eu falei, cara, como assim? Um mercado não regulado, um mercado que você, né, é intangível, como você comentou. Então, assim, do nosso lado, a gente tá engatinhando, assim, as corretoras em geral estão engatinhando. A gente vê muita exchange ali vindo de fora, uma Binance, um mercado Bitcoin, né, com esse mundo, mas acho que é um caminho que não dá para ignorar, né? Quando você olha a tecnologia, quando você olha metaverso, enfim, eu estava até no carro comentando com a Carol, que já tem empresa fazendo reunião com óculos, aí ele vai trabalhar de casa, mas ele está na empresa ao mesmo tempo, então começa a ficar um ambiente difícil de voltar, né? E aí as criptos entram nessa cena. Agora essa questão de tipo se faz sentido ou não, se é seguro ou não, de fato, um mercado não regulado é mais arriscado. Não, e eu li outro dia que depois das criptomoedas, renda variável virou renda fixa, né? Porque a oscilação dos ativos é 15 para cima, 15 para baixo, 8, oscila tanto que as oscilações das ações acabam virando fichinha, né? Eu vi, isso é uma matéria que, tipo, ela teve um pico e hoje ela já tá, tipo, lá embaixo. Né? Mesmo assim, as pessoas acham que compram um Bitcoin, mas você compra uma fração, né? Tem Sim, você não precisa comprar os $100 mil e não é lá, só né? mais o Bitcoin, né? Você tem tem Ether, vários. Você tem Solano, você tem stablecoin, e aí você vai. Caraca. Então, é um caminho, E o mais engraçado é que a maior parte das pessoas que vão investir investe sem conhecer nada, Sem né? conhecer Nem nada. sabe. Porque é aquele meu O amigo. É o famoso amigo. O amigo que ganhou 50%, por aí vai. Eu fui tentar entender um pouco e falei, gente, não é normal que 15 milhões de brasileiros que, na maioria, investiam numa poupança, de uma hora para outra, começou a entender de criptoativos e consegue investir nisso com a segurança. Não dá, cara. Mas o mercado está se profissionalizando com relação a isso. Não é só mais criptomoedas, você tem tokenização que você consegue indexar o ativo de uma determinada empresa
e fazer uma renda fixa ali de criptomoeda. Então tá evoluindo de fato para bastante coisa. Eu ia fazer mais uma sobre criptomoedas, mas eu vou mudar o tema. Quer falar, tipo, quem define a variação dela é o mercado, então, né? Não tem algo que fale, tipo, o dólar subiu, não interfere. Não. É algo... É a quantidade de compradores versus vendedores, no final do dia é a isso. famosa mão invisível do Adam Smith. Tem uma pergunta que surgiu aqui que eu também queria fazer, mas vou esperar o Paulo. Tem mais uma? Falei, eu vou encher de pergunta. Sem problema. A gente sempre vê essa questão alta do dólar, baixa do dólar. Vocês falaram também que tem gente que compra, investe nisso. E tem uma pergunta se... Deixa eu só voltar aqui. O que a mudança da moeda interfere nas ações? Tipo, essa variação. Porque eu sempre vejo até que quando o dólar está em alta, Sim. a bolsa está caindo, é isso? Em geral, sim, né? Não é uma regra, mas em geral, sim. E aí é um movimento explicado, saída de capital, né? Eventualmente as pessoas vendendo ações e comprando e mandando dinheiro para fora, seja até, por exemplo, um movimento de juros americanos subindo, existe uma verdade no mercado que é o famoso flight to quality, né? Eu prefiro tirar o dinheiro de emergentes e ganhar mais nos Estados Unidos, que tem mais uma estabilidade, né? Isso geralmente é uma inversão. Sempre que bolsa cai, dólar sobe. Em geral é assim, mas não é uma regra. E aí, com relação às empresas em si, depende muito, né? Às vezes um dólar mais alto favorece as exportadoras, né? Mas prejudica as importadoras. Então, para a bolsa em si, eu diria que impacta com relação a fluxo. Às vezes é saída de dinheiro, né? E saída de dinheiro, o investidor estrangeiro vende tudo. E, naturalmente, vendendo tudo no volume que eles vendem, tende a derrubar os preços, né? Porque são volumes relevantes para mandar para fora ou para o que quer que seja. E, dependendo do que a empresa faz, o câmbio pode ser favorável ou desfavorável para o próprio negócio dela, né? A gente tem um fato recente sobre isso, né? A guerra mostrou justamente esse movimento, né? Então, imagina que aquele investidor global que precisava ter uma exposição dada a política de investimento em mercado emergente, dado a guerra, precisou, né? Tirou o recurso. Para onde eu vou direcionar isso? Aí você pega um Brasil que tem ali, querendo ou não, um nível de negociação de commodity muito parecido com a Rússia. É um mercado emergente, um fluxo estrangeiro veio muito forte. Aí vai exatamente na linha que a Carol comentou. E os juros altos também ajuda, né? É isso. Então você une juros altos, você tem esse fluxo de estrangeiro, o dólar acaba, né, baixando. Aí agora o movimento, taxa de juros americanos subindo, o estrangeiro tira o recurso daqui. Então esse é mais macro, né? Sim. Aí no micro é isso. Pega uma Suzano, por exemplo, que tem maior parte da receita dolarizada. Para ela é interessante, enfim, que o dólar venha aumentar. E aí vai variando. Tem mais aí? Vai lá, que eu tenho. Mano, se você deixar, só eu vou falar. Se você deixar, só eu vou falar. Então mas eu estou perguntando essa questão dos juros. Por que se o juros está alto, a bolsa está caindo? O que acontece? Tem alguma relação ou não? Acho que volta justamente no ponto dos juros alto, é o investidor falar, poxa, entre tomar o risco, né, na bolsa ou tomar a renda fixa, ele vale prefere... a pena deixar lá porque eu vou ter uma rentabilidade quase igual. Exato. Mesmo que seja menor, eu tenho um pouco mais de segurança. Vai nessa linha. E não tem a tendência de cair. Então já os juros, o que vocês acham? Vai cair juros ou não? Dá para saber? Não, tem alguns indicativos, né? Alguns indicadores... Tem alguns indicadores que nos orientam ali, né? Principalmente a ata do Copom, onde ele começa a direcionar se vai ter mais algum aumento ou não. Mas, teoricamente, há 2 meses atrás, a gente poderia dizer que estava próximo do fim. Aí veio uma guerra. Aí agora, com guerra, talvez não esteja tão próximo quanto a gente imaginava. Então, realmente, o cenário vai impactando as decisões econômicas, né? Mas... tudo indica que talvez tenha mais uma alta e depois estabilize e vai perceber muito como vai ser o comportamento da inflação, né? Porque no final do dia, hoje, o Banco Central está usando e usa os juros para controlar a inflação, né? Porque ele tira dinheiro do mercado para evitar que esses preços continuem aumentando como estavam, né? Então, eles vão monitorar de perto como que vai ser o impacto na inflação para tomar alguma decisão, desde que não venha nenhuma nova variável, né? Mais uma guerra ou coisa parecida. Eu tenho um cliente meu que ele sempre que faz uma pergunta para ele que eu vou fazer para vocês, ele fica pé da vida.
Eu falo, qual é a previsão para o futuro? Ele fala, eu não sou cartomante. Não sou mãe de nada. Não sou mãe de nada. Mas dá para prever alguma coisa? Como você avalia? É a mesma história. Eu tenho amigos que vão viajar, né? E aí, eu compro o dólar agora ou 2 dias antes de viajar? Pô, não faço a menor ideia, mas compra toda semana. De repente você vai melhorando. Se você encontrar uma pessoa que vai conseguir responder isso, me avisa que eu vou comprar também. Eu até falar isso porque é importante isso, porque as pessoas muitas vezes querem uma resposta lógica e tem muitas pessoas que vêm com verdades. Não, olha, vai acontecer isso. Muitas pessoas que sugerem. A tendência não dá para saber a tendência. Não dá mesmo. É uma loucura. Quem ia imaginar que a gente ia ter uma pandemia? Quem ia imaginar que a gente ia ter uma guerra na Ucrânia? E é o que falam, no Brasil até o passado é incerto, né? Existe instabilidade política. É igual previsão de tempo. Previsão do tempo você não consegue cravar. Vai de 10 a 30, só sei disso. Busca acertar o mais próximo. Eu falo, muitas vezes o comentarista de futebol e política é a mesma coisa, porque de economia é a mesma coisa, porque depois eu vou falar, mas teve um imponderável eu da Silva. dei ali, Tem os drives principais, né? A gente tem, por exemplo, o Boletim Focus que sai toda segunda-feira. Ali você tem a média que o mercado espera para câmbio, para juros, para inflação. Aí você vai, obviamente... Mas vocês entendem disso, não é qualquer pessoa que vai entender disso. Sim. Exatamente. Por isso que é bom. É que aí e entra até a assessoria. assessoria. Saco de novo do assessor de investimento. Exatamente. Você tem uma pessoa que sabe ler isso. Exato, isso Vê só e fala. Olha, e é valioso a gente, como profissionais, olhar e falar, poxa, quanto eu já mudei a vida de investidores que iam entrar e não digo armadilhas, mas que estariam super expostos em setores específicos ou estariam subexpostos em outros. E a gente olha e fala, poxa, você tem que ter todas as classes de ativo. Eu não sei se a inflação vai continuar alta. Eu não sei se os juros vai cair. Eu não sei se a bolsa vai continuar subindo, ou melhor, caindo, que ultimamente está. Mas eu sei que se você colocar um pouquinho em cada classe de ativo, é a alocação mais eficiente que a gente pode te entregar. Voltamos à sexta, né? Compondo ali, pensando nos seus objetivos, é isso que você tem para fazer, né? E não ter aquela questão do, meu amigo disse que, olha, amanhã vai soltar um resultado, vai subir, e é aí que tem as E tem que entender também que não é uma disputa, né? Eu já vi disputa, tipo, eu vou confessar, eu já até disputei com a minha irmã sobre isso. A gente fala, o meu tá rendendo mais que o seu. São características. Daí eu fico bem quietinho hoje em dia, aprendi a ficar quietinho, olha, esse aqui meu vai render mais lá na frente. Sim, melhor coisa. Não, só eu vou fazer uma pergunta, mas só para vocês que estão assistindo, vocês verem como é importante você ter um especialista, né? Porque vocês estão vendo que com os dois aqui tem muita coisa que pode acontecer, que um dia você tá faturando lá em cima, no outro você tá faturando lá embaixo, e você tem uma pessoa que tá lá e vai falar, não, Rogério, calma, não é assim, vai devagar, não, investe aqui. É muito importante, porque às vezes você quer começar a investir e se frustra. Não, né? e o nosso negócio tá muito lastreado ao quê? A satisfação do cliente. Né? Então, se na ponta final, né, o Rogério, o Fabrício não estão satisfeitos ou em termos de rentabilidade de serviço, naturalmente você não vai querer enviar mais recursos, né? Você não vai indicar para o amigo e assim por diante. O nosso negócio cresceu assim, cresce assim. Então eu posso falar que porque vocês têm 2 bilhões que você comentou, 5,5. 5,5 bilhões investido em vocês. Quer dizer que vocês não são pouca coisa, não. Vocês sabem muito, né? O pessoal olha para vocês e fala, hoje na Brauna tem mais de 9 mil clientes ativos. Né? Só de renda variável aí, eu puxo a sardinha aqui pro meu lado, tá? Mas em renda variável hoje dentro do escritório é quase 2 bi. A gente tem um ticket médio ali que investe ali em renda variável, mais de 1,3 milhões em bolsa, né? Alocado em renda variável, né? Individual. Né? E aí, puxando um pouco pro lado da Brauna. Qual que é o cliente ideal para vocês? Qualquer um pode buscar a Brauna ou tem existe um perfil, né? Existe um perfil. Porque muitas vezes você fala, meu perfil é um pouco mais alto, mas tem também outras corretoras mais baixas. Não, hoje a gente tem uma estrutura onde a gente consegue atender todos os tipos de clientes, tá? Por que eu digo isso? A gente tem um braço digital que consegue atender clientes de qualquer tamanho de perfil, qualquer tamanho de recurso. Naturalmente, para a gente ter um assessor específico para um cliente de 10, 15, 20 mil reais, é difícil, porque lembra que eu comentei no comecinho que a gente tem uma quantidade máxima de clientes que esse cara pode atender. Então, é muito difícil, né? Ele encher o copinho dele com clientes menores, não vai monetizar a profissão dele, né? Então, hoje a gente tem, com tecnologia, com robôs e etc., como atender esses clientes menores. Vai mandar dúvidas, perguntas e ainda assim tem um atendimento humano, tá? Obviamente que é muito mais receptivo, né, do que proativo. Já
para o universo de assessoria, ou seja, para ter de fato um assessor, alguém que vai te ajudar, que vai estar no detalhe, sentar, reunião, a gente sugere uma alocação mínima de R$300 mil. Né? E aí a gente tem as classificações, os clientes acima de... E a gente tem as classificações e a padronização de atendimento. Né? O cliente de 300 mil, a gente pressupõe que ele vai ter um atendimento de relacionamento assim assado. Vão ter tantos contatos por mês, tantas reuniões por semestre. O cliente de 5 milhões vai funcionar assim, o cliente de 10 milhões vai funcionar assado. Então, de 50, todo dia você liga para ele toda hora. Você na tá. casa dele, Chega com o jornal. Nossa, tudo bem? Café? Exatamente. Então, hoje a gente consegue, com tecnologia, atender, inclusive, clientes menores. E ainda assim, sempre com um humano por trás, né? Porque é horrível, às vezes você querer falar com alguém e não ter... Um robô. Tá acabando já, né, cara? Ai, cara, mas já... Ainda acho que ainda tem quantos aí? Pode falar, não tem problema, não. Pô. É 2 horas? Caramba! Bora. Eu tenho mais algumas, daí a gente encerra. Prometo. Tá bom. Eu vi esses dias uma propaganda que hoje em dia é possível investir na bolsa lá fora. Vocês fazem esse tipo de ação? O assessor em si, né, nós, na figura de agente autônomo, que é um nomezinho feio, mas é de fato a nossa profissão, ele tem uma limitação pela legislação de fazer investimento offshore. Né? Lá fora, o nome técnico é investimento offshore, ou seja, que é fora do país. Né? Que, inclusive, é uma palavra que ficou muito mal vista. Né? Tá tudo certo, qualquer um pode investir lá fora, tá? Desde que declare, tá tudo, você não tá roubando, não tá fazendo nada irregular. É legal. Exatamente, mas às vezes as pessoas têm essa... Como assim, conta fora? Você tá roubando... Nada, minha conta tá declarada, tá tudo certo. Então, a gente, por legislação, a gente não consegue indicar, recomendar, nem fazer nada. O que a gente consegue fazer é uma ponte com a XP US, né? E aí a gente consegue apresentar esse cliente para lá e aí ele faz as alocações, que inclusive hoje, né, foi lançada uma ferramenta digital aí para investir lá fora. Tipo uma corretora onde você vai conseguir investir lá fora com um aplicativo via XP. A propaganda que eu vi, exatamente isso. Comece a investir na Bolsa dos Estados Unidos. Eu falei, caraca, que legal. Você deve ter visto a Avenue. Acho que foi a Avenue. Comece a investir isso mesmo. Exatamente isso. E você tem, e aí, assim, poxa, eu não quero ter uma conta offshore, enfim, quero investir por aqui. Dá para fazer também. A gente tem desde fundo de investimento que você consegue ter através de um fundo que invista lá fora, enfim, conseguir capturar uma rentabilidade, ter essa exposição lá fora. Você tem na própria bolsa, através das BDRs, você consegue comprar ações da Apple, do Facebook por aqui, né? E ter essa exposição também. Então tem alguns mecanismos, hoje já está bem difundido. E a parte offshore, de fato, ela exige alguns cuidados, né? Você tem que declarar conta, né? Você vai ter que fazer uma remessa, tem que ter uma diligência ali na entrega de imposto de renda para evitar... não tem nada de errado você ter uma conta fora, desde que você declare que você tem uma conta fora. Só que às vezes você esquece de declarar, a hora que você viu, você tá com um problema desse tamanho por uma coisinha que era só fazer. Mas isso aí a turma da Confirp... que a gente fala o pessoal esqueceu de declarar, será? Eu parto do princípio que sim. Eu parto do princípio que são os esquecidos, tá? Nossa, que, puxa, eu esqueci que eu tinha $1 milhão lá fora. Olha que coisa. milhões na Suíça e esqueci. Não lembrava. Quem nunca, né? Tá bom? Quem nunca? O legal do podcast é porque, tipo, vem um monte de pergunta, mas a gente acaba perguntando as nossas, não pergunto dos outros. Lá fora, Rogério? Queria, quem sabe? Você tá preocupado? Não. Vou fazer mais uma pergunta, que se eu não fizer a B me mata aqui. Caso uma empresa saia da bolsa e eu sou acionista, como que ficam meus investimentos? Boa pergunta. Eles fazem um evento, né? Que é uma... É OPA, né? Que chama? É uma OPA. É igual o processo de IPO, mas você vai ter uma OPA, que é justamente o desinvestimento ali e aí distribuir para o investidor. Assim, na prática, eles chamam isso numa assembleia, enfim, define todo o processo, como vai ser isso, é avisado para todo o mercado, para os acionistas. Tem o preço, né? Que tem é preço definido. Que é definido, e aí sim o investidor optando, obviamente, claro que não dá para continuar na companhia, mas ele pode vender ali no mercado ou ele adere à OPA, que é justamente para vender naquele preço que foi determinado. Aí tem a data. Se eu não me engano, a Comgás, né, fez uma OPA. Acho que foi uma das últimas, que já faz bastante tempo, né? É até isso que eu ia perguntar. Não é tão...
não é tão comum, é muito mais comum, ao contrário, né? A abertura do que a OPA, mas teve o caso da Comgás, que ela fechou capital também, e aí, quando anuncia, fica naquela, que preço que ela vai fechar? E aí o mercado fica naquele zum danado, né? Vai ser melhor do que tá agora? Vai ser pior? Eu compro, eu vendo, não faço nada. A gente teve 2 anos que teve recorde de IPO, né? Esse ano parece que não teve quase nenhum ainda, né? Por quê? O que está acontecendo? Ou teve, já eu não estou sabendo, eu tô perdido. A agenda de IPO era enorme, né? Desde ali de 2019, enfim, já tinha uma agenda muito forte. Quando veio a questão da pandemia e realmente não fazia sentido naquele momento ter os IPOs. Então eu me lembro que nesse período a gente tinha mais de 50 IPOs para vir à bolsa, programados já, enfim, com definido todo o processo, e teve que realmente dar um passo para trás. Então, o principal fato foi essa questão da pandemia, que gira em torno, de novo, da expectativa. Né? Se de fato, para onde a economia vai caminhar, se é necessário nesse momento. Querendo ou não, o IPO vai muito do potencial, né, que a gente está enxergando no mercado, na economia em geral. Então, acho que o principal ponto foi, de fato, esse ambiente, e depois unido agora com guerra, com taxa de juros, enfim, não é um ambiente favorável para fazer nesse momento. E a gente, como investidor, a gente percebeu que as empresas recém-chegadas, né, acabam tendo uma liquidez muito reduzida, né? Então, sofreram. A grande maioria das ofertas, né? Putz, tem muitas que estão valendo metade ou mais menos do que a metade do que começaram. E caíram. Tem alguma? Exato. Tem mais uma. Se deixar, cara, nossa. Vamos Não vai ser papo de aliado, é papo do Rogério. Eu tenho uma sobre Tesouro Direto. Legal. Muitas pessoas investem em Tesouro Direto por fato de ter o mito que é mais seguro. Né? Realmente é mais seguro? Dá mais retorno do que... Só se o Brasil quebrar, né? O lastro do Tesouro Direto, o Tesouro Direto nada mais é que a dívida do governo. Então o governo ele quer financiar a obra, ele quer financiar, enfim, toda a estrutura dele, ele vai lá e emite uma dívida, que é o Tesouro, onde ele dá a possibilidade para as pessoas, enfim, em geral, poder comprar parte dessa dívida. E por conta disso ele remunera uma taxa. Aí entra no ponto que a Carol falou. Isso pode ser desde uma LFT, que tem um lastro pós-fixado, ou seja, ela vai... Que hoje chama Tesouro Selic. Que é o Tesouro Selic, que vai andar ali com a CDI. Você tem a NTNB, que ela a inflação, e você tem a LTN, que é o lastro pré-fixado do Tesouro. Então, são esses 3 principais. E é justamente o risco soberano. É o risco do governo. E é o que a gente sempre brinca. Se o governo quebrar, todo mundo já quebrou. As ações já quebraram. Exato. Exatamente. Saco. E aí, sem dúvida, assim, quando você compara a rentabilidade de um tesouro pré-fixado com um CDB pré-fixado, o risco de um emissor privado, no caso de um CDB, tende a ser maior que o do governo. É maior o risco. Então, dado que o risco é maior, o prêmio também tem que ser maior para atrair o investidor. Então, normalmente, as rentabilidades, as taxas, enfim, do Tesouro vão ser menores ali que os outros títulos, né, que tem no mercado, porque eles guiam os demais. E lembrando que eu comentei da garantia, né? Que aqueles bancários têm a garantia do FGC para R$250 mil, né? Então é importante que o investidor tenha isso na cabeça, porque às vezes segurança, tem alguns seguros também que podem render um pouco mais. E um pouco é bastante, até 20%, 30% a mais, dependendo do vencimento, de tudo. E aí você compara, por exemplo, com a poupança, né? Poupança a gente tem aí mais de 1 tri em poupança. O Tesouro é o melhor mecanismo para você migrar perfil de risco alinhado, seguro e uma rentabilidade muito maior, acima. Né? Mas tem liquidez? Liquidez, obviamente que no Tesouro Selic você tem liquidez, você comprou hoje, amanhã se você quiser vender... Antes não tinha, né? Antes era um pouco mais difícil. Antes sim, mas agora já tá bem tranquilo com relação a isso. Agora a questão da LTN, por exemplo, pré-fixado, NTNB da inflação, aí a gente sempre recomenda, obviamente, segurar isso até o vencimento. Durante o percurso, posso resgatar? Pode, mas de novo, vai depender de como que está a expectativa de juros naquele momento e ver como que vai estar a saída desse título, se faz sentido ou não.
mas tem também a liquidez. E uma coisa que eu sempre vejo também, já que ele falou de produto, fundos de investimentos. O que são fundos de investimentos? Porque eu tenho um monte de fundos de investimentos lá, mas eu fico falando, mas explica direito o que é isso. O fundo nada mais é do que um condomínio, né, constituído ali, que tem um objetivo único, né? Então a gente tem a figura do gestor, né? A gente tem a figura do administrador e do custodiante, né? Cada um com as suas figuras. O gestor monta o fundo e fala, ó, o meu fundo vai investir em ações. Por que o Fabrício vai investir nele? Porque o gestor é uma pessoa super conhecida, tem 40 anos de mercado, já trabalhou em diversas instituições e ele montou a gestora, a asset própria, né? E aí, qual que é o benefício? O Fabrício olha e fala, cara, esse cara é bom. Eu vou investir no fundo dele, em troca, eu dou um percentual da performance. Se o cara for bom, ele ganha uma parte da performance do fundo. Se ele não for bom, ele não vai ganhar nada, tá? É melhor ter um bom assessor de investimentos, que daí vai... Sim, mas são complementares. O assessor também, ele indica fundos, né? Então, e eles são valiosos, né? Acho que existem gestores que são super conhecidos, como o caso do Luiz Stuberger, até o Márcio Appel, que era um gestor do Banco Safra por muito tempo. Enfim, tem diversos nomes super conhecidos que são pessoas que têm... know-how, 50 anos de experiência, né? E quem somos nós? Então, o que a gente sugere? Da sua parte de renda variável, vamos deixar um pouquinho no fundo de ação, o outro pouco a gente compra as ações direto. O benefício das ações direto é que, primeiro, você sabe exatamente o que você está comprando. O fundo, você não sabe exatamente o que tem lá. Porque existe a cada 3 meses você consegue ver o que o fundo tem. Você não tem ali no real time o que o fundo está fazendo, né? Então, o fundo nada mais é, resumindo a pergunta, do que uma estrutura onde junta-se o dinheiro de todo mundo, fica com aquele volumão e vai comprar o que o fundo se dispõe a comprar. Ou seja, fundo de ação vai comprar ações. Um fundo multimercado, ele pode aplicar em diversos ativos, ações, juros, moeda, renda fixa, ou só um fundo de renda fixa, que aí só vai poder investir em renda fixa. Então, o fundo é isso, é uma estrutura onde as pessoas se juntam com uma pessoa ali tomando as decisões, né? Para fazer esses investimentos. A última pergunta, Rogério, depois você enche de perguntas se eles quiserem. Eu tô tipo Faustão, fala o que você quiser. Tô tipo Faustão. Seguinte, eu sempre pensei, na verdade, nem uma pergunta, eu assumir um erro meu. Eu sempre pensei, contratei um assessor de investimentos e agora, cara, tá com eles. Passa a bola, eles resolvem o meu problema. E hoje eu descobri que não é isso, né? Na verdade, é uma dupla. Sim. A gente tá conversando, eu tenho que olhar, né? Não é só deixar na mão do assessor. Sem dúvida, acho que Muita gente faz isso, não faz? Não, e inclusive é super importante, né? Ter esse acompanhamento, dependendo do volume, até mensal, né? Ter essa diligência, esse cuidado, o cenário já mudou pra caramba. Imagina, do ano passado pra cá, o juro saiu de 2 para 14. Se você não fez nada com seus investimentos, tá errado. Sim, né? E a gente volta àquela premissa, assim, normalmente a pessoa não sai da poupança porque ela não tem informação. Então, normalmente o investidor às vezes não parte para um determinado investimento porque ele não conhece, mas não é porque é ruim para ele, pelo contrário, pode ser uma oportunidade que ele não está capturando ali. Então, é o nosso papel de realmente entrar em contato, orientar, mas a escolha é minha. Mas a decisão é sempre final sua. É sua. A gente te dá o caminho. Não gostei. Esse fundo, achei que oscila demais. Tá aqui uma outra solução e tá tudo bem. E mais do que isso, acho que o dinheiro não aceita desaforo, né? No final do dia é muito importante que o cliente, de fato, esteja ciente, óbvio que não o detalhe, nossa, eu preciso me dar o estatuto do fundo para eu ler o que o fundo faz. Acho que talvez não nesse nível de detalhe, né? Mas é importante que ele acompanhe, entre lá, que seja mensalmente para ver como que tá a rentabilidade. Não precisa abrir todos os dias, que eu acho que isso até é ruim, né? Porque oscila. Mas sem dúvida, ter esse acompanhamento para primeiro ver se
tá indo de acordo com a meta que você mesmo definiu, o seu Mas você objetivo, sabe que né? eu tenho uma teoria, assim, eu sou aquela pessoa, se tá aumentando um dia atrás do outro, eu vou vendo todo dia. Se começa a cair, eu fico um mês sem ver, cara. Eu não quero mais ver. Pelo menos você fica um mês sem ver, você não sai vendendo, né? Então, tá bom. Os olhos não veem, o coração não sente. Né? Então, mas exato. é isso que eu aprendi, mas justamente eu não vou ver Pra pra não... não tomar nenhuma ação Precipitada, né? precipitada, É. porque geralmente a ideia é essa. Não, vou tirar tudo e vou comprar Sim. cerveja, cara. Já que vai perder mesmo, vou comprar. Sim. Tem lá, um aqui então. pra eles que é tipo mãe de nada, de novo. Como escolher quais ações dão lucro? A gente acabou de falar sobre Os isso. dados são públicos, na verdade, né? Existe um calendário de divulgação de resultados, né? Que são basicamente 4 no ano, né? Os trimestrais. Você hoje tem muitas ferramentas na internet que você consegue ver, digitar o código ali e ver se de fato a empresa é lucrativa ou perguntar para os assessores, né? Mas sem dúvida... assim, Tem estudo em cima disso. Se a gente pudesse separar, assim, o mercado separa em 2 tipos de análise. Análise técnica, que é basicamente aqueles gráficos, que aí você vai usar estatística a seu favor para determinar ali qual ação a gente escolher. E a fundamentalista, que aí sim você vai usar os indicadores da empresa. Aí eu vou olhar fluxo de caixa, a gente vai olhar endividamento, a gente vai olhar, enfim, a capacidade dela de gerir o negócio e assim por diante. Então, aqui tem uma informação muito rica, né, na fundamentalista, que é o que dá mais segurança da gente falar, poxa, independente da oscilação, ela tem sim de fato uma tendência, porque ela já vem gerando lucro já tem alguns anos, normalmente tem a tendência com lucro é que o preço vá subir assim por diante. Então, tem os KPIs, né, que a gente fala, que ajudam nessa tomada de decisão. E também conhecer um pouco a história da empresa, tem todos os fatores, né, que tem que ter. Exato. A gente tem muito medo, até aquela história Sim. que teve do Eike Batista, né, como chamava a empresa mesmo? A OGX, né? Isso, Não, e é legal, assim, por exemplo, a Lojas Renner ali é uma empresa que tem um capital aberto. A Lojas Renner é a empresa que tem um capital aberto e tal. Vai lá, vê se a experiência é legal de comprar uma roupa lá. De repente você olha e fala, meu Deus, socorro. Já é um sinal. Você quer ser sócio dessa empresa? já né? faz o crediário. A Hering também é uma. Tem empresas que você consegue, de fato, olhar e falar, poxa, tá legal. A experiência da Renner ali, às vezes você olha e fala, cara, é bem gerida, é organizada, faz sentido, gostei. É igual a Tô gente falou no começo. confortável. Eu sou um sócio dessa empresa. Eu Não- quero. Exatamente. Eu Onde eu tô colocando quero meu ser dinheiro, sócio de uma né? coisa legal. Não É quero exatamente ser sócio de uma isso. coisa ruim que trata mal, só pensa. tem Sim, muito sim. isso, né? Ou que você vai lá, as araras todas bagunçadas, O né? atendimento é- O atendimento ruim. Isso tudo é uma avaliação que você mesmo consegue olhar sem precisar ter grandes números, né? E tirar sua própria conclusão. E falar, putz, pelo amor, socorro, né? Deixa eu fugir daqui que é melhor. Tomar E aí na vende as experiência. ações. Tenho mais uma pra vocês. O tempo de aplicação interfere na rentabilidade? Totalmente. Ah, sim. Totalmente, essa é a palavra. É a máquina que transfere o dinheiro dos pacientes para os impacientes. Acho que isso já... Em renda variável, sem dúvida, né? E aí depois parte para renda fixa, 1 ano ou 5 anos, isso muda, porque a tendência é que quanto maior o prazo você está disposto a investir, a rentabilidade Maior vai ser a taxa que maior você vai ser a taxa receber. que você recebe, é isso aí. Gente, Eu tenho um monte, mas chega, né? Mas acho que já Tanto falamos bastante. sempre vai ter. Já Já tá tá bom. bom. Já falamos muito e vai ter mais assuntos. Depois a gente Legal. volta. Eu adorei Vamos voltar, conversar com com você. certeza. Com a Carol eu já conhecia, já sabia que era um Não, monstro foi muito na bacana. área. Sumidade na renda E variável. agora aqui aí já também. arrebentou Foi, também. foi muito legal. Que- Nosso showman, nossas redes sociais também. Ele toda sexta então. e segunda. O que é isso aí? Vai lá, fala pra nós. Toda segunda e sexta, a gente, na segunda, com a perspectiva da semana, então a gente comenta um Então você pouquinho. fala a perspectiva. A gente Qual fala canal, aí. muito prazo, né? O canal é Brauna Investimentos, @Brauna Investimentos, só seguir lá nas redes. Sigam, aí, gente. pô, na segunda-feira e na sexta a gente faz o balanço da semana, né? Do que foi? aconteceu, como que foi, Quer dizer, enfim. primeiro você arrisca, depois você fala o que você acertou. E o canal no YouTube também, a gente tem... Qual que é? Brauna Investimentos também. A gente tem Então, gente, vai lá, super já conteúdo curta, já lá. curte esse aqui também, curte lá, Tem compartilha. vídeo sobre o hashtags, tem boa. vídeo Ah, sobre boa. Agora eu vou seguir, eu não guerra, vou seguir, vou tem... seguir. Putz, tem Tem tudo. Bitcoin que compra aí. Bitcoin, tem Bitcoin. Tem. Mas, gente, se alguém quiser hoje contratar vocês, o serviço de vocês, vocês querem deixar o contato, como que eu faço? Vocês estão assistindo, gostaram do... Guarda dinheiro.
Gostaram aqui do nosso tema e querem contratar a Carol e o Danilo. Como que faz? A Carol e o Danilo, especificamente, a gente não atua mais na ponta final Já ali tão com o no- cliente. Não, imagina, a gente está só contribuindo ali para a organização. Hoje, nos nossos canais ali, especialmente no Instagram, tem a abinha para falar conosco também. A gente já direciona para um assessor de acordo com o perfil. É o caminho mais fácil, tá? Lembrando que os clientes da XP, de modo geral, todos eles necessariamente têm a figura de um assessor. Seja ele de escritórios, como é o nosso caso, seja ele funcionário da própria XP. Então, necessariamente, você tem uma pessoa para te ajudar. Resta só saber se essa pessoa tem, enfim, mesmo empatia, né? Mesma pessoalidade. E aí, certamente, a gente vai ter bons profissionais ali para te atender. Então, nos nossos canais ali, você consegue contato e a gente te direciona pro melhor assessor ali. É isso, né? A gente quer deixar algum recado, alguma coisa? Não, do meu lado agradecer o convite, né? Acho que é sempre legal do nosso lado aqui trazer conteúdo para enriquecer, né? Um país ainda rico, que é super carente, né, de informação, enfim. E sempre que precisarem, contem conosco, estamos aqui sempre à disposição. Agradecer a oportunidade e, com certeza, assim, sempre que tiver um tema, algo que queira, tipo, não só a gente tem diversos outros profissionais ali dentro. Vamos abusar. Não fala isso, né? Não fala isso. Gente, então... Obrigada. Agradecer esse pessoal que está aqui também ajudando a gente, Brenda. Legal. O Rodrigo, o pessoal que tá aí, ó, se não fosse eles, não sairia nada aqui, gente. E aqui também, né, a gente tá no estúdio podcast no bar, só que a gente não tá bebendo isso aqui na cachaça, que é água, tá, galera? Então, só pra encerrar, relaxa. Então pode falar o próximo. O nosso próximo podcast, né, que é o episódio 4, vai ser com a Tatiana e vai ser o tema que você tinha sugerido... Vai ser burnout. Nossa, esse é bom, hein? É bom também. Então, não deixem de Eu já seguir. fico até com o olho arregalado. Muito bom. Ah, não, ele é assim mesmo. Ó, vai ser o primeiro episódio que eu não vou falar de criptomoeda. O primeiro episódio. Não, dá pra entender. Tem que entender os motivos. Perder muito dinheiro ali vai te dar burnout, você vai ver. Tem que entender os motivos. O burnout tem ansiedade. Então, essa ansiedade de querer ganhar dinheiro rápido. Aí. Muito isso. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Curta a gente, compartilhe e vamos pra cima. É isso aí. Tchau, gente. Valeu, tchau.